que, além do aumento de casos de Covid-19, a gripe também preocupa as autoridades de saúde do país. Aqui em São Paulo, por exemplo, o número de internações de pacientes com influenza no mês de dezembro foi até maior do que o número de pacientes com Covid-19. Por isso, a gente conversa agora com a Mônica Levi, que é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Mônica, boa tarde, feliz ano novo para você. Larissa Alvarenga também participa com a gente aqui dessa conversa. Obrigada por nos atender. Vou começar perguntando como é que está a situação dessa onda de gripe aqui em São Paulo e em todo o país também. Bem, a gente está vendo notificação crescente do número de internações por síndrome da respiratória angústia grave, né? E ultrapassou em muito como causa de Covid, né? A gripe H3N2 dessa cepa chamada Darwin está superando e muito, né? É o que está predominando nas internações com esses quadros respiratórios graves. Doutora, agora é Larissa falando. Boa tarde, um prazer enorme estar falando com a senhora novamente. Como que a gente pode diferenciar os sintomas de gripe e Covid-19? E o que preocupa mais os médicos hoje? Não, a gente não pode diferenciar clinicamente, os sintomas são muito parecidos, você não tem como fazer o diagnóstico que não seja laboratorialmente. Então, o SUS já está equipado hoje com os testes rápidos que permitem diferenciar a Covid do influenza A e B. São esses testes rápidos que estão sendo aplicados nas UBSs do país, foram distribuídos, até mesmo porque a conduta é muito diferente, né, no que você vai fazer quando você diagnostica influenza ou quando você diagnostica Covid. E nós já estamos com 17 estados e mais o Distrito Federal com um surto declarado, né, alguns já em estado de epidemia dessa gripe. Então é importante a gente monitorar e tomar as condutas corretas para diminuir o impacto de mais uma doença respiratória. Mas agora a gente tem dois vírus aí simultaneamente, pelo país e pelo mundo, né? Mônica, eu queria a sua posição sobre a realização do carnaval. A gente viu que de ontem para hoje, né, já afetou a realização de festas de virada. Apenas uma capital brasileira manteve a festa oficial, a festa do governo. Mas como é que isso afeta o carnaval? É viável a realização de carnaval diante desse risco sanitário que a gente vive? Sem dúvida, nós como médicos preocupados com a saúde, temos que ser contra a realização de qualquer tipo de aglomeração. E o Carnaval no Brasil é uma das maiores aglomerações que existe no mundo, só perde para a peregrinação para o Hajj anual lá em Meca. O Carnaval de Salvador tem mais de 2 milhões de pessoas aglomeradas. A gente fazer isso é pôr em risco uma situação de calamidade aqui no país, porque nós não temos condições com uma variante do coronavírus transmissível como a Omicron, de alta transmissibilidade, e mais uma gripe fora do período de sazonalidade habitual, ainda no período de carnaval, antes de poder se vacinar, inclusive contra a gripe, porque ela começa a ser fabricada agora no Butantan em janeiro, a vacina que previne a cepa H3N2 Darwin. Então, não tem como, nós estamos numa situação ainda de pandemia e mais um surto de gripe acontecendo no país. Nós não podemos nos dar ao luxo de realizar o carnaval e nem nenhum outro tipo de aglomeração. Doutora, agora falando especificamente da Covid-19, nessa última semana de 2021, tivemos um aumento considerável no número de casos da Covid-19. Porém, tivemos uma diminuição, uma baixa nos números de morte. O que isso significa? Pode significar, então, que a Omicron ela tem uma letalidade menor? Nós estamos vendo isso acontecer, uma letalidade menor, mas a gente tem que pensar que nós estamos com uma população altamente vacinada, né? Se não totalmente vacinada, com 2 doses nós temos um percentual muito grande, já uma parcela relevante já recebendo a sua 3ª dose. Então, a gente tem também pessoas que tiveram Covid recente e quanto isso contribui, né? Os anticorpos desenvolvidos por quem já teve a Covid ou foi vacinado, o quanto isso ameniza a intensidade dos sintomas, né, as formas graves da doença. Então, a gente não pode dizer só que é uma cepa boazinha
a gente tem que considerar que também existe uma população bem diferente do que foi no início da pandemia, quando ninguém tinha imunidade nem para nenhum tipo, nem para a cepa original e nem para as variantes que foram surgindo depois. Doutora Mônica, os sintomas se confundem, né? O meio de prevenção para ambas as doenças, tanto gripe quanto o Covid-19, é a máscara, evitar, né, a aproximação de pessoas. Mas eu queria saber também se é possível que a pessoa seja contaminada pelos dois vírus simultaneamente, que uma mesma pessoa esteja com gripe e também com Covid-19. Já existem estudos sobre isso? Não, existe a coinfecção, existe sim, mas é muito pouco provável, né? Muito mais provável que você, ao fazer o teste rápido, vai diagnosticar ou um ou outro, se é que é a síndrome gripal, né, da pessoa testada, seja realmente ou de Covid ou de influenza, porque existem outros vírus respiratórios também, existem formas não... Esses testes são específicos para influenza e para Covid. A coinfecção existe, mas não é um fenômeno muito comum. Doutora, agora a respeito dos dois vírus, né? O que preocupa mais os médicos hoje? Qual quadro de saúde se agrava mais rapidamente? Olha, se a gente considerar que agora nós estamos tendo mais internações por síndrome gripal grave do que por Covid, obviamente, em número, né, de internações e de óbitos que vão começar a acontecer se a gente, né, descambar aqui com esse surto de gripe, né, que já virou epidemia em alguns estados do Brasil, vai preocupar mais. Mas eu acho que o coronavírus, a gente está vendo aumentar a internação de crianças, casos graves em crianças acontecendo, essa situação polêmica aqui no país, que não começa logo a decidir a vacinação de crianças de 5 a 11 anos e se organizar para isso. Então, eu não consigo comparar o que preocupa mais. Eu acho que são duas doenças muito preocupantes do ponto de vista de saúde pública e que a gente tem que dar atenção devida para as duas. E o que nos favorece é que as formas de prevenção não farmacológicas é isso, é o uso de máscara, lavagem frequente das mãos, higienização das mãos e manter o distanciamento social. Então, eu acho que a gente já está vendo o que aconteceu no Natal, muitas famílias se reuniram, muitos casos de Covid já estão acontecendo pela aglomeração familiar que seja pequena no Natal. Vi festas de Ano Novo ontem que me mandaram fotos de famílias que usaram, que fizeram pequenas aglomerações, mas usaram máscara. Eu passei de máscara. Eu estive numa festinha com poucas pessoas, acho que 10 pessoas. Usei máscara e na hora de comer e beber, a gente se afastou um pouco um do outro. Espero que ninguém esteja aí com a Covid e nem com a influenza H3N2. Tomara, doutora Mônica. Ambas as doenças preocupam, né? Como a senhora bem disse. E é importante que a pessoa fique atenta aos sintomas e que faça testes, né? A cidade aqui de São Paulo, inclusive, está testando também para a influenza. E a gente já começa a perceber, trouxemos dados aqui ao longo da semana, de uma corrida das pessoas às farmácias. Não só por testes, mas também por medicamentos. Já que a gripe é um vírus com o qual a gente já convive há mais tempo. Às vezes a pessoa acha que sabe como se cuidar. Eu queria um alerta também da senhora sobre isso. Na verdade, a gente já viu acontecer de novo o Tamiflu está em falta nas farmácias por pessoas que foram lá e compraram para armazenar em casa. Isso significa que vai faltar para pessoas que realmente têm indicação. Não é todo mundo que tem uma gripe que tem indicação de fazer o tratamento com antiviral. Então, a gente pede sempre, né, para a população ser bem orientada e que o nosso SUS, ele fornece o oseltamivir, que é o Tamiflu, para quem tem indicação para os casos graves ou para pessoas de alto risco para complicação e para o óbito. Então, a gente pede para não se armazenar em casa, para quem tem sintomas respiratórios, mesmo que leves, uma dor de garganta ou uns sintomas nasais leves, né, uma coriza ou nariz trancado, que vá fazer o teste pensando, né, em não ser um transmissor da doença. Ele tem que saber o que tem
e tomar as atitudes devidas, né? A gente sabe qual é o tempo que a gente deve fazer de distanciamento, de isolamento quando você está com Covid, avisar as pessoas com quem você teve contato. E no caso da gripe é um pouco diferente, né? A pessoa transmite durante o período de sintomas, passou aqueles sintomas mais importantes, ela está bem, então não tem aquela coisa dos 10 a 14 dias obrigatoriamente. Então, acho que é isso. Nesse momento, a gente tem que realmente... Tem pessoas que vão estar com rinite alérgica, vão estar negativa para as duas doenças, mas é importante ser testado quem tiver qualquer sintoma respiratório, leve, moderado ou grave. Tá aí, recomendações de quem entende do assunto, a doutora Mônica Levi, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Muito obrigada, um excelente ano para a senhora. Para vocês também, obrigada.